Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Gabriel da G Technology e estamos aqui com mais um vídeo acerca de cabeamento estruturado e subsistemas do cabeamento. Esse é um vídeo um pouco diferente, na qual você tem visto aqui nesse canal, você que acompanha, e é mais um vídeo um pouco mais educativo, um pouco mais didático, para que eu possa ensinar aqueles na qual estão ouvindo acerca do cabeamento estruturado e seus subsistemas. Esse tema ele compreende não tudo acerca de cabeamento estruturado. Aqui você vai ver uma parte do que é o cabeamento estruturado, uma parte das normas e não tudo. Você não vai sair daqui desse vídeo sabendo realizar ou implantar projetos de cabeamento estruturados, não. Isso aqui é somente uma base para que você entenda o que é o cabeamento estruturado e seus subsistemas, ok? Vamos lá iniciar. Primeiro de tudo, cabeamento estruturado. O que significa cabeamento estruturado? Cabeamento estruturado nada mais é a maneira padronizada, de acordo com a norma ANSI TIA 568C, de cabear a rede universalmente. Em primeiro lugar, a ANSI TIA 568C ela é subdividida em três. Ela é a ANSI TIA 568C1, C2 e C3. A ANSI TIA 568C1 ela trata de normas para cabeamento estruturado dentro de residências pessoais. A ANSI TIA 568C2 ela trata de normas de cabeamento estruturado para empresas. E a 568C3 são as normas de cabeamento estruturado para fibra ótica. E o que significa cabear a rede universalmente? Cabear a rede universalmente é independentemente do seu uso. Ou seja, pode ser um computador, um telefone, uma câmera IP ou analógica, visando maximizar possíveis expansibilidades futuras, ou seja, visando a escalabilidade. Então, cabeamento estruturado é isso. É um conjunto de normas para um cabeamento dentro de residências, empresas e fibra ótica para que a estrutura como um todo venha atender a demanda de uso de computadores, telefones, câmeras e peso analógicas de forma plausível, ou seja, com total desempenho. Por que eu devo utilizar o cabeamento estruturado? Nós sabemos que cabeamento estruturado não é algo barato, não é nada barato, nem é nada simples de se fazer. Por que eu devo utilizar, obedecer às normas e utilizar o cabeamento estruturado dentro da minha empresa? Você arriscaria a sua empresa a isso? Isso é uma imagem um pouco cômica, mas pode ser uma realidade. Dentro da sua empresa agora, você que está me assistindo e trabalha em alguma empresa, pode ser a realidade da sua empresa, ou pode ser a realidade de empresas na qual você já passou e viu, ou já trabalhou. Por exemplo, nessa imagem aí, deu um problema, inclusive até o Windows XP, né? Deu um problema num cabo, sei lá, um cabo qualquer de uma máquina qualquer parou de funcionar. Dentro de uma empresa onde há um cabeamento desestruturado, como que um profissional de TI ele vai trabalhar corretamente para resolver, solucionar esse único problema? Um cabo apenas, no meio desse entrançado de cabos aí, como você pode ver nessa foto. Seria uma tarefa bem difícil. Você pode ver aí uns hacks e a foto ela tá um pouco embaçada, mas não tem estrutura alguma de cabeamento nessa rede, nessa empresa. Se dá algum problema aí, é capaz de ser impossível de solucionar em algum desses cabos, devido à tamanha desorganização. Você, como analista de TI, está dentro de uma empresa onde o cabeamento está desestruturado e ocorre, sei lá, uma falha em vários computadores. Não tem nem ao menos as rotulações nos cabos, não tem nada aí por essa foto, pelo que eu vejo, e
seria uma tarefa terrivelmente arduosa e difícil de realizar. Então, por isso que nós devemos utilizar o acabamento estruturado. Alguma dessas fotos aí na qual eu mostrei e realidade na qual você vive na sua empresa, em que existe o cabeamento desestruturado, faz com que o profissional de TI ele veja e perceba o quão importante é o cabeamento estruturado e a obediência das normas da ANSI TIA 568C. Outro exemplo também, né? Olha só para isso. Ainda tem uma placa dizendo: não toque em nenhum desses cabos. Se tocar é capaz até de parar de funcionar tudo. Bem, o que realmente é o cabeamento estruturado? Se uma palavra define cabeamento estruturado, é essa: organização. Você pode ver aí, temos um switch e logo abaixo tem uma guia de cabos e um painel de fechamento. Switch, guia de cabos, painel de fechamento. Organização. Ali no fundo os cabos estão sendo presos por uma braçadeira de plástico. Isso não é a forma de prender um cabo, mas mesmo assim ainda está organizado. Ou seja, organização é cabeamento estruturado. Organização e normas que devem ser cumpridas e obedecidas. Aí você pode ver na parte de trás, isso daí agora já é patch panels, todos conectados e organizados. Tem também aí mais patch panels, logo abaixo painel de fechamento. Só está faltando a guia de cabos aí, mas pelo menos ele soube prender corretamente os cabos. Pode ver que é velcro, não é braçadeira de plástico. Bem, primeiro de tudo, os primórdios para cabeamento estruturado. Para que minha empresa ela seja estruturada, o meu cabeamento tem que ter, é obrigatório existir o patch panel e o voice panel. Patch panel, como você pode ver nessas imagens aí, a primeira imagem é a parte de trás do patch panel e a outra a parte da frente. Patch panel nada mais é do que um equipamento passivo dentro da rede, na qual serve somente para passagem de dados nos cabos. Logo mais eu vou explicar bem melhor acerca do que, para que serve o patch panel e seu uso, mas por hora ele é um equipamento passivo na qual é utilizado dentro das normas do cabeamento estruturado. Sem patch panel e sem voice panel não é cabeamento estruturado a sua empresa. Ou seja, aquela empresa que liga seus computadores conectando cabos direto no switch ou direto em um DVR e não tem patch panel e voice panel, não é cabeamento estruturado. Aí o voice panel, que é utilizado para a voz, ele também é um equipamento passivo, onde vai receber os cabos de telefonia e ele vai estar conectado ou a PABX ou ele vai estar conectado a outro patch panel, fazendo assim dele um espelho, ou seja, patch panel ou voice panel de espelhamento. Logo mais eu vou explicar o que é isso também. Então, antes de eu continuar, vamos estudar primeiro algumas nomenclaturas do cabeamento estruturado. O que significa TR? A nomenclatura TR significa Telecommunication Room, ou seja, sala de telecomunicações. A TO, que é uma Telecommunication Outlet, significa tomada de telecomunicações. ER, que é a Equipment Room, é a sala de equipamentos. Logo mais na frente eu vou explicar o que significa as TR, TO e AER. Por enquanto, somente entenda a nomenclatura. Backbone horizontal e vertical. Backbone horizontal compreende o cabo que liga o patch panel até uma tomada. Esse é o backbone horizontal. O backbone vertical é o cabo que liga uma TR a uma ER, ou seja, uma Telecommunication Room até a
Equipment Room. Backbone horizontal põe em mente, backbone horizontal e vertical põe em mente de que não se diz a respeito da forma em que o cabo ele está posicionado. Ou seja, backbone horizontal só é o cabo que está posicionado horizontalmente. E o backbone vertical é aquele cabo que está posicionado verticalmente. Não. Independe da orientação que está esse cabo. O backbone horizontal é o cabo que liga o patch panel até a tomada. E o backbone vertical é aquele cabo que liga a telecommunication room até a equipment room. Isso é o backbone horizontal e vertical. Não tem nada a ver com a orientação em que ele está. O que é o cordão de equipamento? Cordão de equipamento é o cabo de manobra, é o patch cord, que liga lá na sala de equipamentos o patch panel a um switch, ou a um voice panel, ou a um conversor de mídia. Ele é o cabo de manobra que vai fazer esse tipo de ligação. Ou seja, ele está do lado da sala de equipamentos, dentro do CPD. O cordão de usuário é aquele cabo que liga a tomada até um computador, ou uma câmera, ou então um telefone. Essa é a diferença entre cordão de equipamento e cordão de usuário. Work Area é uma área de trabalho. Logo mais vou explicar o que é uma Work Area, assim também como um Telecommunication Room, Telecommunication Outlet e Equipment Room. Link canal e link permanente. Link canal compreende toda a estrutura de um cabo, ou seja, ele é a junção de um cordão de equipamento, um backbone horizontal e um cordão de usuário. Isso compreende o link canal. É o cordão de equipamento, cordão de usuário e o backbone horizontal. Isso é o link canal. O link permanente é a mesma coisa de backbone horizontal, ou seja, é sinônimo. É aquele cabo que liga o patch panel até uma tomada. Tenha em mente essas nomenclaturas. Vamos lá, cabeamento estruturado. Para que meu cabeamento ele seja realmente estruturado, quais são os pré-requisitos? O pré-requisito fundamental é ele passar por uma certificação de cabeamento. Ou seja, ele deve passar com total aprovação em um certificador de cabos. Aí eu dei um exemplo que é o Lantec 3. Esse certificador de cabo ele hoje em dia está custando cerca de R$ 44.000 e ele vai fazer uma série de testes nos cabos para saber se realmente ele está dentro das normas e se ele é cabeamento estruturado ou desestruturado, se ele não passar pelos testes. Então é isso. Para que o cabeamento ele seja estruturado, ele tem que passar com total aprovação no certificador de cabos. O que esse certificador ele vai fazer dentro da minha rede, dentro do cabo na qual eu vou inserir para que ele o certifique? Ele vai realizar todos esses testes aí abaixo: o WireMap, o Length, a atenuação, Next, PS Next, Fast, LFast, PS LFast, perda de retorno e atardo de propagação. Dentro daquele equipamento, esse daqui, ele vai realizar todos esses testes. Se ele falhar em um só deles, o seu cabeamento não é estruturado. Agora eu vou explicar o que cada um desses testes ele vai realizar. O WireMap, mapa de fios. O que esse teste ele faz? Ele verifica a continuidade dos fios. Ou seja, ele vai ser utilizado para reconhecer erros de crimpagem ou conectorização. Aquele usuário que crimpa incorretamente os cabos, tanto na tomada como no cabo, ou seja, no keystone, como na hora de criar o cabo, ele
Esse wire map ele irá verificar se há erros de crimpagem. Ou seja, ele vai verificar a continuidade dos fios. Comprimento do link canal, length. Ele vai verificar o comprimento de todo o cabeamento. Ou seja, ele vai verificar se o cabeamento desde o cordão de equipamento, passando pelo backbone horizontal até o cordão de usuário, ele vai verificar se aquele cabo está dentro das normas. Em que? Em seu tamanho. Logo mais eu vou mostrar as normas para o tamanho do cabeamento, para que ele venha a ser estruturado e venha passar nesse teste de comprimento link canal. O que é atenuação? A atenuação nada mais é do que a perda de um sinal elétrico ao longo do cabo. Todos nós sabemos que dentro de um cabo ele tem a proporção de perder o seu sinal elétrico conforme ele vai passando dentro de um par metálico. Isso é normal, isso é comum. O mesmo sinal na qual foi emitido na origem, ele não vai ser o mesmo na qual foi recebido no receptor. Ele vai perder um pouco de seu sinal elétrico ao longo do cabo. E esse teste de atenuação vai verificar se essa perda ela é aceitável ou não. Next, que é o Next Loss, que é o Near End Crosstalk. O que é isso? Bem, quando o sinal ele percorre um condutor metálico de um cabo e um campo eletromagnético surge, causa interferência nos pares. Ou seja, dentro de um cabo, o sinal ele vai percorrer por dentro desse cabo, um sinal elétrico. Só que, devido a destrançamentos desnecessários e demasiados, pode-se criar um campo eletromagnético, fazendo com que surja interferência entre os pares dentro dos cabos. Nós sabemos que um cabo ele tem 4 par. E se eu destranço ele demais, eu acabo causando um next, que é um campo eletromagnético surgindo, causando interferência entre os pares. Isso que é um next. O que é um PS next? É um cálculo de quantos next um par recebe dos outros simultaneamente. É um cálculo em cima de um par apenas da quantidade de next que ele está recebendo dos outros 3 pares. Isso que é um PS next. O que é um FEXT? Que é o Far End Crosstalk. Um FEXT é um next na outra extremidade do cabo. Ou seja, é um destrançamento na extremidade oposta do cabo. O que é um LFEXT? É a diferença entre os valores de FEXT e perda por inserção. Nada mais além disso. Para que você entenda, vou retirar aqui e vou dar um exemplo prático do que é um LFEXT. Digamos que eu medi com um certificador de cabos o FEXT de um cabo e ele deu 45 decibéis, certo? E eu também tenho uma medida de inserção em um certo cabo que deu o total de 10 decibéis. O que é o LFEXT? O LFEXT é 45 menos 10 dá igual a 35 decibéis. Ou seja, o LFEXT é a diferença entre um FEXT e um insertion, que é a perda por inserção, ou seja, a atenuação, que é a perca do sinal elétrico no comprimento total de um cabo. Isso que é um LFEXT. Continuando. O que é um PS LFEXT? É a soma das influências individuais
em cada par. Ou seja, é um Elfext, só que calculado individualmente em cada par, e não ao todo. Só isso. Perda de retorno. O que é a perda de retorno? É quando, ao longo de um cabo, o sinal elétrico ele vai passando dentro desse cabo e em um certo dado momento ele encontra oposição, fazendo com que esse sinal elétrico ele retorne para a posição original. E a continuidade desse sinal elétrico ele continue, porém com a perda do sinal na qual retornou à posição original. Isso que é uma perda de retorno. O que causa essa perca de retorno? Destrançamento demais do cabo e decapamento demasiado do cabo. Para que você evite a perda de retorno, você não pode nem destrançar demais o seu cabo e nem decapar demais o seu cabo. Atraso de propagação, esse é o mais legal que eu gosto. Ou seja, o delay de propagação. O que é o atraso de propagação? É o tempo. A propagação é o tempo em nanosegundos que um cabo leva da sua origem até a sua outra extremidade, que é o receptor, que vai receber os dados. O que causa a falha no atraso de propagação? Nem perca tempo. Se o seu cabo deu falha em atraso de propagação, pode diminuir esse cabo, porque ele excedeu o limite do seu tamanho, causando um atraso de propagação. Ou seja, você deve diminuir o seu cabo. Se o teste falhou em atraso de propagação. Bem, é isso que um certificador de cabeamento ele vai fazer. Todos esses testes vai ser realizado dentro de cada cabo, dentro de cada ponto. Ou seja, na sua estrutura de cabeamento estruturado, você vai realizar um teste dentro deste equipamento. Ele vai realizar todos esses testes na qual eu expliquei. E se ele passar em todos eles, seu cabeamento está estruturado. Vamos ver aqui alguns tipos de acomodadores de cabos. Nós sabemos que os cabos eles vão ter que ser acomodados em algum lugar. Quais são os lugares recomendados e utilizados hoje em dia para acomodamento dos cabos? Nós utilizamos eletrocalhas, canaletas, se a quantidade de cabos for pequena, tubulação de aço galvanizado, perfilados, leitos. Nós temos que ter cuidado com algumas eletrocalhas porque muitas delas, principalmente as mais baratas, elas nas suas curvas, muitas das vezes se você for puxar ou passar o cabo, elas são quase que uma faca, são muito apontadas e podem até mesmo cortar a mão, o braço de alguma pessoa. Por isso, muito cuidado com certos tipos de eletrocalhas. E o famoso conduíte, que é utilizado pela maior parte dos eletricistas. Só que tem uma normazinha para o conduíte. O cabeamento só pode ocupar no máximo 40% desse conduíte. Se passar de 40%, ele não vai passar nos testes de cabeamento. Para acomodamento dos cabos, para que eles fiquem retos e organizados, nós devemos utilizar velcro e o cableless, que é o penteador de cabos. O velcro é aquilo que nós iremos utilizar para prender os cabos, para que eles não fiquem soltos. Ou seja, muitas das pessoas utilizam as braçadeiras de plástico. Não utilize braçadeira de plástico porque você vai comprimir o cabo, fazendo com que ele não passe nos testes de certificação de cabo. Seu cabo pode passar, ele pode acabar sendo reprovado, muitas das vezes pelas braçadeiras de plástico. Porque devido ao acosto da braçadeira de plástico, faz com que os cabos venham a ser comprimidos e não passem de forma alguma nos testes de certificação. Por isso, utilizem sempre velcro com lacre de casca de ovo. Aquele velcro... Você sabe qual é o velcro que eu estou falando? Pode ser daqueles azulzinho.
bem que não faz acolcho no cabo. Tome até cuidado na hora de utilizar eles para não apertar muito. Cableless é o penteador de cabos. O penteador de cabos nada mais é do que um pequeno utilitário que você vai utilizar para deixar os cabos retos, penteados. Todo profissional de infraestrutura de redes tem um deles. Bem, os cabos só podem utilizar somente dois padrões em sua crimpagem, é o T568A e o T568B. Isso não é novidade para ninguém. Abaixo nós temos a imagem que representa o T568A e o B, respectivamente. Você pode ver que a diferença entre o A e o B só é no fio 2 e no 3. Ambos estão invertidos. Só isso. Alguns estudos que eu realizei são somente teorias, na qual eu estudei, disseram que o T568A e o T568B existem algumas diferenças entre eles nas continuidades do cabo. Disseram que o B é um pouco melhor do que o A, tem uma taxa de transmissão mais rápida se você crimpar em B, mas a partir de alguns cálculos e tal, mas isso não passa de teoria. Ambos, o que é comprovado é que se toda a sua empresa ela tem que utilizar somente um desses padrões, ou A ou então B. Isso é fato. Não importa se você quer ou A ou B, mas tem que ser todos em um só padrão. E quanto a diferenças de taxa de transmissão, até agora eu creio que não é dada se ela é utilizada entre o T568A ou B. Pode ser através de outras coisas, mas creio que isso não. Bem, para nós trabalharmos com cabeamento estruturado, nós temos alguns equipamentos que são utilizados dentro dessa rede que é fundamental para quem trabalha com isso, com infraestrutura de redes, como por exemplo as tomadas RJ45, os Keystone Jack. Isso é muito utilizado em empresas onde há cabeamento. Isso tem que ter, tem que existir. A tomada RJ45 é nada mais que a tomada onde vai receber o link permanente, ou backbone horizontal, que é o cabo que vem lá do patch panel e liga na tomada. Ou seja, a tomada ela vai receber esse cabo e lá você crimpa e você utiliza um cordão de usuário para ligar nessa tomada até ou seu computador ou telefone ou então uma câmera. Se for um telefone, nós sabemos que um telefone ele utiliza o RJ11. Não tem problema algum. A tomada RJ45 vai servir do mesmo jeito. O cabo, na hora que você conectar numa tomada RJ45, ele vai fitar certinho o cabo 4 e o 5, que é o do RJ11. E você vai poder ligar tranquilamente seu telefone numa tomada RJ45. Isso eu garanto. Keystone Jack nada mais é do que a tomada em si. Switch é o equipamento indispensável e fundamental que tem que ter dentro das empresas, que é ele que vai passar os dados para os seus equipamentos, ou seja, ele que vai passar a internet vinda do seu modem e vai distribuir para os equipamentos da sua empresa. Claro que conectando um cabo no patch panel e inserindo na porta desse switch que já está recebendo rede de um modem. Temos os switches gerenciáveis e os não gerenciáveis. Dentro de uma empresa na qual ela não tem um foco em TI e não quer gastar muito, muitas das vezes nós temos que utilizar os não gerenciáveis, que é aquele que você não pode fazer modificações dentro dele. Você não tem uma console na qual eu posso entrar e entrar com comandos para aprimorar a segurança daquele local. E temos os switches gerenciáveis, que é o que eu tenho essa possibilidade de realizar esses comandos, porém um pouco mais caro.
Temos os leitores de temperaturas. Nós sabemos que todos os equipamentos que eles atuam dentro de uma sala de equipamentos, ou seja, dentro do CPD, ele tem uma temperatura na qual é dita pelo fabricante que ele deve operar. Ou seja, ela não pode passar de uma certa temperatura. E esse leitor de temperatura é utilizado para verificar qual é a temperatura que aquele equipamento está trabalhando, para que eu possa assim controlar o ar, o resfriamento do local onde ele está. Se eu tenho que resfriar mais ou um pouco menos, eu preciso desse leitor de temperaturas. Temos também o decapador de cabos, para que eu possa fazer essa crimpagem, se eu tenho que decapar o cabo, obviamente. A etiquetadeira, que é nada mais, nada menos do que uma rotuladora eletrônica, muito utilizada, é a Brother, para que eu possa etiquetar os cabos e assim eles ficarem marcados com os seus devidos nomes, referendo-se a seus devidos locais. A etiquetadeira, a nomenclatura correta é TO para tomadas, e você pode utilizar também rotular de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Você pode utilizar também outras nomenclaturas, mas é bom utilizar sempre as que a norma estabelece. Temos o punch down, que nada mais é um alicate de inserção, onde eu vou utilizar para crimpar os cabos dentro de um keystone. Temos aí o da Legrand e o da Multitorque, que são muito bons. Temos o rack estrutural, que é o local onde vai acomodar os equipamentos dentro da empresa, ou seja, é o local onde vai ficar tanto os patch panels, os switches, conversores de mídia, DVR, voice panel e o que mais tiver dentro deles. Tem também os racks estruturais para somente os computadores, como servidores, talvez servidores Blade, não sei se na sua empresa você vai utilizar isso. Esse tipo de servidor, que é aquele que é colocado de lado. Tem uns servidores maiores, computadores maiores, e todos eles são inseridos dentro de um rack estrutural. Temos o guia de cabos, que ocupa 1U. 1U nada mais é do que 44,45 milímetros. Ou seja, 1U ocupa 44,45 milímetros dentro de um rack e pega 4 porcas para fechar um equipamento dentro de 1U. A guia de cabos é utilizada somente para acomodar os cabos que vão ser inseridos dentro dos meus equipamentos. Pode ser um patch panel, um switch ou um voice panel. A frente falsa ou painel de fechamento também ocupa 1U, é aquela que é utilizada para fechar a frente do guia de cabos, para que os cabos fiquem acomodados dentro delas. E para que um cabeamento ele seja organizado, sempre é utilizado uma norma. Não é uma regra, mas é organização. Você tem que colocar um equipamento, logo abaixo dele um guia de cabos e um painel de fechamento. Ou seja, o seu rack ele tem que compreender desse jeito. Um equipamento, um switch, um patch panel, logo abaixo dele tem que vir a guia de cabos e o painel de fechamento. E assim vai. E assim sucessivamente. Conversor de mídia. Conversor de mídia nada mais é do que um equipamento que já tem fonte dentro dele, que serve para ligar as câmeras e é onde eu utilizo para também inserir rede dentro da minha câmera. No caso de câmeras IPs. Dentro dele já vem com fonte, dentro do conversor de mídia. O chassi de conversor só é utilizado quando a câmera ela não é câmera IP, e sim câmera analógica. Temos também os DVRs, temos muitos outros equipamentos ainda, na qual não listei aqui, mas esses são dos mais utilizados. Bem, o que são os subsistemas de cabeamento estruturado? Ele compreende em 6. Primeiro, entrada do edifício, sala de equipamentos, backbone vertical, armário de telecomunicações, backbone horizontal e área de trabalho, que é a work area. O que é a entrada do edifício? Entrada do edifício nada mais é
o local onde eu recebo os serviços externos, que é a internet, ou seja, a interface de cabeamento externo ao interno. É o local de onde eu recebo a minha internet. Essa é a entrada do edifício. É o local, a ponte de comunicação com o exterior, com o externo. É através dele que eu posso me comunicar com a grande e conhecida internet. Essa é a entrada do edifício. O que é a sala de equipamentos? Ou Equipment Room, a famosa ER. A sala de equipamentos é onde vai estar os equipamentos mais robustos dentro da minha empresa. É o coração da empresa, ou seja, é o local onde vai estar a maior parte dos equipamentos de TI dentro da minha empresa, onde vai estar os servidores, onde vai estar o rack estrutural com meus patch panels, os voice panel na qual estão ligados ao PABX, onde tem voz. É lá, é dentro da sala de equipamentos. Backbone vertical, como eu já havia explicado antes, mas só vou repetir para reforçar aqui, é o cabo que faz a interligação entre uma sala de equipamentos e um armário de telecomunicações. Esse é o backbone vertical. Não se diz respeito à orientação em que o cabo está, mas sim é o cabo que liga a sala de equipamentos ao armário de telecomunicações. E o que é o armário de telecomunicações? O armário de telecomunicações nada mais é do que, ou também chamado de TR, que é o Telecommunication Room, é o armário na qual vai estar próximo às work areas, onde está localizado, muitas das vezes dentro deles, patch panels e switches, e alguns voice panels, porém voice panels de espelhamento, na qual vou explicar um pouco mais adiante o que é um voice panel de espelhamento. É ele que vai ligar uma sala aos seus computadores, ou câmeras, ou telefones. Esse é o armário de telecomunicações. Não é onde vai estar os seus servidores e toda a sua infraestrutura, a maior parte da sua infraestrutura de TI da sua empresa, mas somente um local que vai servir estas work areas, que são as áreas de trabalho. O que é o backbone horizontal? Só para reforçar, o backbone horizontal compreende a mesma coisa do link permanente. É o cabo que liga um patch panel até a sua tomada. Área de trabalho, work area, nada mais é do que o seu parque de equipamentos. Pode ser o local onde ficam seus computadores, os seus telefones e suas câmeras. Aquilo é a work area. É onde está recebendo o cabeamento estruturado da sua empresa. Esses são os subsistemas do cabeamento estruturado. E, para finalizar, eu queria trazer algumas normas para os subsistemas do cabeamento estruturado. Importantíssimo você seguir estas normas. Bem, primeiro, entre a tomada e o patch panel só pode existir duas curvas. Seu cabo não pode ter mais do que duas curvas, que é dentro do seu link permanente. Não pode de forma alguma existir mais do que duas curvas dentro do seu link permanente. O link canal. O que é o link canal? Só para reforçar, compreende entre o cabo, o cordão de usuário, entre o link permanente e o cordão de equipamento. Ou seja, toda a estrutura de um cabo. Toda a estrutura de um cabo ela não pode passar de forma nenhuma de 100 metros. De nenhuma forma um cabo ele pode passar de 100 metros. Quer seja ele 5E, 6 ou 7. Não pode. Ele tem que ter no máximo 100 metros. Quais são os únicos que podem passar de 100 metros? Porque você sabe que nas empresas, muitas das vezes, o link canal ele é mais do que 100 metros. Passou de 100 metros, tem que ser fibra ótica. Senão, não vai passar nas normas de cabeamento estruturado. Seu cabo não vai ser certificado. O backbone horizontal, ou link permanente, e vertical também devem ter menos de 90 metros.
o backbone horizontal e vertical não pode ter mais do que 90 metros. Mas, espera aí, o link canal tem 100 metros e os backbones verticais e horizontais tem 90. Onde é que vai os outros 10 metros? 5 metros estão destinados para o cordão de equipamento, que é onde eu vou fazer as minhas manobras na minha sala de equipamentos, e 5 metros estão destinados para o meu cordão de usuário, que é onde eu vou ligar da minha tomada até meu computador, telefone ou câmera. Por isso que ele não pode ter mais do que 90 metros. Ele obrigatoriamente tem que ter menos que 90. O link permanente tem no máximo 90 metros. É a mesma coisa do backbone horizontal. Até foi uma redundância colocar isso aqui. Os cabos devem ser manuseados cuidadosamente. Nós temos que ter muito cuidado na hora de manusear os cabos. Nós não podemos passar o cabo de qualquer forma. Nós não podemos desfazer as tranças. Nós não podemos criar mais do que... Não podemos criar quinas dentro dos cabos. Não mais do que 2 curvas, como eu já disse. Não podemos fazer força na hora de puxar esses cabos. Se nós fizermos muita força nesse cabo, nós podemos até causar um destrançamento e muitas das vezes ele não irá passar no teste de certificação. Não podemos comprimir os cabos. O maior causador de compressão dos cabos são as braçadeiras de plástico. Não utilize de forma nenhuma elas. Utilize velcro. E nem podemos machucar os cabos. Não machuque de forma nenhuma os cabos. Nem desencape demais. Tenha total e completo cuidado com os cabos. Eu coloquei essa norma aí em vermelho para que você veja. Ó. A medida de destrançamento permitida é de no máximo 13 mm para os cabos de categoria 5E e de apenas 6 mm para os cabos de categoria 6. Veja que as normas de cabeamento elas são rígidas. Você não pode destrançar de forma alguma os cabos na qual serão inseridos dentro da sua empresa. Você pode acabar causando um next, na qual eu já expliquei antes o que é um next. Então, muito cuidado na hora de destrançar, muito cuidado na hora de manusear os seus cabos. Work Area. Cada Work Area, que é o local de trabalho onde vai estar os seus equipamentos, a cada 10 metros dentro de uma Work Area, isso é uma regra, tem que ter no mínimo 2 tomadas de rede, ou seja, 2 pontos de rede. Cada Work Area, a cada 10 metros, tem que ter no mínimo 2 tomadas. Cabos blindados. Bem, se dentro da minha empresa eu vou ter vários equipamentos que podem causar interferência nos meus cabos, sei lá, como motores ou circuitos elétricos que vão passar próximos a esse cabo, eu tenho que utilizar cabos blindados. Porém, se eu utilizar cabos blindados, toda a minha estrutura ela deve ser blindada e também deve ter um aterramento correto. Ou seja, eu tenho que utilizar patch panel blindado, conectores blindados, tomadas blindadas e deve ter um aterramento, porque a interferência, o ruído que esse cabo vai receber, se ele estiver blindado, ele vai repassar para algum local. Ou seja, ele não pode continuar dentro do cabo. Dentro lá da minha sala de equipamentos, na minha equipment room, eu tenho que ter uma estrutura de aterramento para que ela assim jogue todo o ruído ou a interferência eletromagnética para a terra. Eu tenho que estruturar minha sala de equipamentos para isso também, se eu vou utilizar cabos blindados. Senão, não vai adiantar de nada. Se eu tiver toda a minha estrutura com cabeamento blindado, com equipamentos blindados e dentro da minha estrutura não houver aterramento, não adiantou de nada. Gastei dinheiro fora. E pode perceber que equipamentos blindados não são nada baratos. Nem os conectores, nem os cabos e nem muito menos a estrutura de aterramento. Também ela é cara. CFTV. Bem,
aqui é uma dúvida muito grande. Como que eu faço para ter... Errei uma pequena coisa aqui. Eu errei uma pequena coisa aqui, que foi que eu coloquei CFTV. Na verdade é voz. Como que eu faço para ter voz dentro dos meus equipamentos de telefones? Como assim? Bem, nós sabemos que dentro da sala de equipamentos nós temos um voice panel que é ligado a uma PABX, e nesse voice panel eu tenho um voice, porque ele está conectado ao PABX. Ou seja, as work areas que estiverem próximo à minha sala de equipamentos e que vão ser conectadas a ela, ou seja, o cabo que vai vir do patch panel vai ser conectado ao meu voice panel, ele vai ter voz, porque na sala de equipamentos vai ter a PABX que vai dar voz para esse voice panel. Mas e a sala de telecomunicações? Nós sabemos que lá tem também voice panels, porém dentro deles não tem a PABX. A PABX ela vai ficar lá dentro da sala de equipamentos. Como é que então que eu faço para que a sala de telecomunicações ela tenha voz também? Simples, espelhando os voice panels. Como assim? Vai haver dentro da sua sala de equipamentos um voice panel que vai estar conectado diretamente à PABX, e vai haver voice panels que vão estar conectados um ao outro. Ou seja, um voice panel vai estar completamente conectado a um outro voice panel de uma sala de telecomunicações. Ou seja, eles vão estar interligados. Para quê? Para que quando eu coloque o meu cordão de equipamento dentro do meu patch panel, dentro do meu voice panel, onde tem voz, e ligue nesse voice panel que está espelhado com a minha sala de telecomunicações, ele passe a ter voz. É através do espelhamento, que nada mais é do que consiste em pegar um voice panel e crimpá-lo na porta 1, e no outro lado eu crimpar também na porta 1. Ou seja, o crimpamento ele deve ser correspondente entre os voice panels. Como que eu faço isso? Bem, isso tem a ver com a organização e a forma com que você vai tratar o seu cabo de 25 pares de telefone ou de 50 pares ou mais. Dentro dele tem cores que vão definir se você vai conectar o cabo numa só ordem. Eles têm uma ordem que devem ser conectados para que eles possam ser espelhados. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, eu vou deixar para uma outra vez, uma outra oportunidade, caso vocês queiram um vídeo completo de cabeamento estruturado, porque aqui é só subsistema de cabeamento estruturado. Eu não vou ensinar aqui dentro, mas tem uma forma assim de espelhar eles que deve ser obedecida. Bem, todo cabeamento ele deve ser feito em um padrão Cat5e, Cat6, 7 ou fibra. O que significa isso? Dentro da sua empresa você deve adotar um tipo de cabeamento padrão. Pode ser Cat5e, poucas empresas utilizam, mas eu creio que tomara que sua empresa não utilize mais o padrão Cat5e, ou Cat6, ou 7, ou então fibra ótica. Ou seja, todos os equipamentos dentro dessa empresa ela vai ter que receber esse tipo de padrão de cabeamento. Se eu dentro da minha empresa eu tenho um padrão de Cat5e, meus patch panels têm que ser Cat5e, os switches devem comportar a quantidade de dados trafegados dentro de um cabo 5e, todos os equipamentos, desde tomadas, cabos e conectores, todos têm que ocupar o padrão de cabo Cat5e. Se for Cat6 a mesma coisa, 7 a mesma coisa e fibra também, que é a fibra ótica. Bem,
Agora, como última norma, nós temos o backbone vertical, que ele deve ser superior ao padrão da sua empresa. O que significa isso? Bem, o backbone vertical é aquele cabo que liga uma sala de telecomunicações até a sala de equipamentos. Só nesse fato dá para você perceber que esse cabo ele vai estar trafegando uma quantidade superior aos outros cabos que são utilizados para os seus computadores ou telefones ou câmeras dentro da sua empresa, porque ele vai estar recebendo todos os dados, uma grande quantidade de volume de dados dentro desse cabo e transferindo para as suas work areas ao lado da sua sala de telecomunicações. Ou seja, a quantidade de dados que vai trafegar dentro desse cabo é maior, é grande. E ele deve ser superior ao padrão da sua empresa. Por exemplo, toda a sua empresa ela está cabeada com cabos do tipo categoria 5E. Por obrigação, o backbone vertical ele tem que ser cabo Cat6. Por obrigação, no mínimo, ele tem que ser Cat6. Ou seja, superior aos cabos que estão utilizados dentro da sua empresa como padrão, devido à quantidade de volume de dados que vai trafegar dentro desse cabo. Então, para mim, na minha opinião, todo backbone vertical ele tem que ser fibra ótica. Esse cabo ele vai ser utilizado lá nesse switch que está na sala de telecomunicações e levado até a porta uplink do switch dentro da sala de equipamentos, que é uma porta específica para trafegar em uma maior velocidade, para entregar os dados na qual é requerido dentro daquela sala de telecomunicações. E se eu for utilizar fibra ótica, é claro e obviamente que eu já estou falando de módulos GBIC, que é um módulo que vai receber a fibra ótica, que é bastante caro para ser inserido dentro dos switches. Os switches também tem que comportar essas entradas desses módulos GBIC. E se não tiver, aí você pode comprar um bastidor, que aí você pode inserir mais módulos GBIC, se a quantidade de entradas para módulos GBIC dentro do seu switch não for o suficiente para a quantidade de backbones verticais que vai haver dentro da sua empresa que você vai trabalhar. Bem, esse é o final dessa apresentação de cabeamento estruturado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo de cabeamento estruturado completo, bem mais completo do que esse, vocês podem deixar comentários, dar like, compartilhamento. E se esse vídeo ele se tornar um pouco mais popular, receber um feedback bem maior, porque ele deu trabalho para ser feito e é de uma valia muito grandiosa, eu posso, quem sabe, até postar um vídeo completo sobre cabeamento estruturado, realmente. Bem, muito obrigado a todos que assistiram e eu só tenho a agradecer a todos.